dia, pessoal, amigos aqui do canal. Vamos iniciar mais um vídeo. Hoje sábado outra vez. E hoje o sol está quente. Ainda aparecem umas nuvens, né? Mas chuva mais tarde. E hoje vamos falar de um tema, conversando aí com parceiros e amigos, nos chamou a atenção, né? Que na visão deles, organizar um projeto para baixar o custo produtivo do seu produto, que seria aí capa-fardos e saco de lixo, ou sacos para lixo, né? Meio esquisito, como nós falamos isso. Produção para saco de lixo, produção para produzir embalagem para colocar lixo, né? E um outro é um capa-fardo, que é bem procurado. Todo pequeno produtor de sacos e sacolas quer produzir o famoso capa-fardo. O padrão que a gente mais vê do capa-fardo é aí na 50 por 40, as micras 0,8008, na 10 e na 12, e por aí vai variar o preço, né, de cada milheiro. Meu amigo e parceiro fizeram a aquisição de uma máquina recentemente. E qual a ideia? Procurar aparas comprar as mesmas e pagar mão de obra para conseguir um grão mais barato. E daí a gente conversando, trocando ideias, me surgiu a ideia da gente comentar sobre esse assunto hoje no nosso vídeo. Você vai produzir o produto final, isso aí te dá uma vantagem de comprar o grão ou comprar as aparas, recrutar pessoas para fazer a escolha ou seleção dos mesmos, envolver aí um operador para aglutinar, um operador de extrusora para fazer o grão, e no
final você vai falar: olha, isso aqui é nossa produção. Mas aí eu estava falando com eles, né, que não é simples assim. Não é simples assim. Isso aí envolve logística, o custo, né, operacional da logística, da escolha, da aglutinação do grão, até chegar na sua máquina, você desenvolver lá a sua blenda e começar a trabalhar, produzindo os sacos para lixo com as dimensões e micras que você definiu no seu projeto de produção. Eu estava falando para eles que existe uma ilusão de ótica quando você vai comprar aparas. Alguém fala: não, minhas aparas, ou as aparas da empresa, ou fulano X, é limpas, são aparas de fábricas. As componentes eletrônicos são as que mais geram essas aparas, né, de plástico filme. Então o que acontece? Você vai recrutar pessoas para fazer essa limpeza, essa descontaminação, para você aglutinar, passar na extrusora para filtrar esse plástico aglutinado, para ir para a extrusora de bobinas. Depois vai para uma outra etapa, que é para corte e solda, para então você ter o seu produto final. E eu falava para ele que tudo isso aí tem uma dinâmica na produção, né? Envolve pessoas, envolve máquinas. Isso custa tempo, e tempo é dinheiro. Daí eu perguntei para ele, lá onde ele ia pegar as aparas, que na realidade, a princípio, são aparas limpas, né? A princípio, mas tem que ver como é que ela está sendo armazenada, como está sendo manuseada essas aparas, para realmente estar numa condição que chamamos boca de aglutinador, ou seja, chegou na fábrica para produzir o aglutinado, vai direto para o aglutinador sem precisar de mão de obra para descontaminar essas embalagens que vem
vem da resina nova, né? São embalagens que transporta resina nova ou resina virgem, como queiram falar. Quando fala virgem, são resinas que não foram usadas ainda, vem direto da petroquímica. E daí eu alertei ele, diz, olha, o custo maior começa na logística. Você precisa compactar essas embalagens, para que você vai pegar um caminhão aí que transporta 10 toneladas, você trazer pelo menos mais 6 toneladas, né? E daí ele despertou a curiosidade e comentou: o transporte traz muito pouco das aparas soltas. Eu falei, olha, vai trazer um caminhão que pode trazer aí umas 5, 6 toneladas, bem trabalhado aí, ele vai trazer aí uns 1.500 quilos, 1.700 quilos, devido ao volume, né? Mesmo que você venha a pisar em cima e tal, mas estamos falando de plástico que vai ocasionando volume, né? Não adianta você machucar muito, porque não vai compactar pisando em cima. E o custo desse transporte a transportadora ou transportador vai cobrar a viagem, não vai cobrar por quilo. Então você pensa aí, pagar uma média de R$700 numa viagem, para trazer aí, vamos exagerar, 2.000 quilos, e o mesmo transporte, se compactar em pacotes aí, nos fardos, que não precisa ser tão grande, ele vai trazer aí mais 6 toneladas. Estamos falando de caminhão com a capacidade aí para 10 toneladas, né? E daí eu perguntei para ele, olha, qual é o objetivo de vocês? É produzir grão, plástico? É recuperar plástico? É esse o objetivo de vocês? Porque se for esse o objetivo, é manter o foco no projeto. É procurar comprar aparas o mais limpo possível, articular para negociar num preço que venha encaixar aí na planilha de custos. Contratar pessoas que sabem
ou que não sabe ainda, mas tem a disponibilidade de trabalhar, e não está fácil encontrar essa ferramenta aí. E você monitorar direitinho, acompanhar a produção dessas pessoas. Porque você vai ter transporte, alimento e mais a diária para pagar. Da escolha. Aí depois vem o custo para aglutinar, o custo para extrusar, e você ter aí uma resina recuperada de plástico para a tua produção. Quando nós estamos falando desse processo, é um custo para fazer grão com qualidade. Não é grão para chegar lá na tua fábrica e você colocar na extrusora e começar a complicar para subir o balão, né? Para transformar em bobinas, furando todo momento. E daí eu falei para ele, você tem que, aliás, eram dois amigos, né? Dois parceiros, um amigo e um outro não conhecia, mas a partir daquele momento, né, já está com um amigo e a gente já o considera. Então, pessoal, querer baixar o custo, esse aí é o objetivo de quem está produzindo, né? Seja produzir o aglutinado, seja produzir o grão, seja produzir sacos e sacolas. Não é simples assim, só eu comprar as aparas. Todos os domingos temos nossa feirinha itinerante E ter um grão mais barato. Não, tem toda aí uma dinâmica aí no projeto que vai passo a passo. É a compra, é a logística, é preparar esse material para você trabalhar. Mas, pessoal, vamos dar um time aqui no vídeo e daqui a pouco a gente continua dando sequência aí no nosso vídeo, ok? Até daqui a pouco. Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui no nosso vídeo. Falando sobre o projeto de baratear, né? A resina recuperada aí de plástico para fazer sacos e sacolas, capa fardo,
depois de conversarmos alguns detalhes, os parceiros vieram entender que não é bem assim, não é só simplesmente comprar as aparas de plástico filme, levar ali no parceiro e receber o grão, os grãos, né? Não é bem assim. Isso aí vai passo a passo. Começa lá com a coleta, logística, né? Separação do plástico, é a escolha para tirar os contaminantes e por aí vai. E aí vai o que? Vai custo. E eles entenderam que não é só o custo, né? É o foco da atividade. Então, qual é o seu projeto? É aprender como trabalhar com aparas de plástico? Se é esse o projeto, aprender a trabalhar com aparas de plástico, transformando essas resinas, essas aparas de plástico em resinas recuperadas em grãos, o caminho é esse. Se o projeto é produzir sacos e sacolas e vender, tem que tomar cuidado. Porque tem uma dinâmica aí que eles não tinham conhecimento, né? Que é sair das aparas de plástico filmes até chegar na sua máquina de corte e solda. Tem todo um processo produtivo, né? Todo um processo operacional. Tem uma pequena perca nessa produção, nessa separação aí, escolha do plástico, das aparas filmes. Então os amigos falaram que não, vamos repensar, é melhor comprar o grão, porque quem tem experiência já não é fácil, né? Tem todo esse trabalho para chegar a uma resina recuperada para produção de sacos e sacolas. E aqui ainda está em obras, né? Atrapalhando o trânsito, meu Deus do céu. Mas faz parte do... Pessoal, mas não deixando, né, de agradecer a todos, agradecer a você que assiste nossos vídeos até o final.
deixa seu like para apoiar o canal. Agora começa a ter mais os comerciais, né? Porque está se aproximando aí de 1000 inscritos. E pelo que a gente percebe, tá tendo aí uns comerciais. Se você assiste os comerciais, vai impulsionar mais nossos vídeos do YouTube, colocando à disposição para mais alguém, né, ver. Por aqui um pouco que é congestionado. Hoje não é normal isso, né? Sábado. Deve ser algum problema aí na frente. Mas então, pessoal, como eu estava falando, meus agradecimentos aos amigos do canal. Muito obrigado pela sua participação. Aproximando aí o final de ano. Está faltando, né? E ontem a gente passou algumas horas conversando com parceiros que estão aí na produção, usando grãos de plástico pós-consumo, né? E nesse momento começa aí diminui a quantidade de aparas, o preço fica oscilando, né? E daí o pequeno produtor tem que se virar para passar o final de ano, enfrentar a concorrência, seja ele produtor de aglutinado, produtor de plástico moído, seja o produtor de sacos e sacolas da embalagem. E o pequeno é que sente mais essa... Bom, é o que a gente conversa mais, né? Com os parceiros que são pequenos aí, que a gente sempre está em contato. Os grandes não podemos falar muito porque não temos aí grande contato com os grandes produtores. Mas os amigos e parceiros aí que estão com a pequena produção, são empresas pequenas, comenta que não tá fácil. Final de ano é natural, né? Quem tem um estoquezinho vai aguentar para voltar a comprar aí depois da virada do ano. E as aparas de plástico não é que tão cara, né? Não é que tão cara não, porque o custo operacional não é baixo. Porque hoje, dezembro, se cai um pouco as vendas, o faturamento, mas a energia não baixa de preço, a mão de obra humana não baixa de preço, alguns custos fixos não baixa de preço. E aí não é fácil enfrentar o mercado, né?
como eu estava falando desde o começo do vídeo, foi interessante ontem a conversa com os amigos que estão envolvidos na produção e sempre conversando com outros, né, que estão no mercado aí. Começando na questão da produção de sacos e sacolas, né? Já tem tempos na distribuição, na venda do produto acabado, né? Na venda de capa-fardo, saco para lixo, sacolas brancas, sacola leitosa, sacolas coloridas. E o conhecimento é nessa parte da venda. E agora, com a aquisição de uma fábrica, uma pequena fábrica, vai começar aí um outro passo, né? É em busca de grãos, de resinas, seja ela nova ou recuperada, para produzir. E não tem outro jeito, é procurar baratear a compra dessa resina, seja nova ou recuperada, para se tornar competitivo aí com seu produto. Mas depois de conversarmos um pouco e eles entenderem como é que é a dinâmica aí do processo da logística, que envolve peso no caminhão, e o caminhão que pode trazer aí 10 toneladas, se ele trouxer 1000 quilos de aparas soltas, o frete é igual. A lotação do caminhão de 10 toneladas falamos um pouco sobre a escolha, tempo, valores. Então você que vai montar a sua fábrica, você tem que definir o que você vai fazer. Porque fazer todas as etapas, pessoal, é possível fazer sim. É possível você montar a sua estrutura para pegar as aparas e finalizar na venda das embalagens. Mas aí tem todo um processo produtivo, né? É esse o foco do seu negócio? Se é esse, então é levantar a cabeça, montar o projeto, montar a equipe e tocar. Mas se você já está com uma modalidade de vendas de embalagem, e aí você vai migrar o processo produtivo dessa embalagem, e ainda mais indo lá no começo, procurar as origens de fornecimento das aparas, precisa tomar ciência do que vai fazer, com calma, né? O que você não sabe, procure
se informar com os universitários. Do contrário, você vai pagar um preço até você aprender. E não resta dúvida, esse preço aí não tem como fugir. Mas pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, né? Meus agradecimentos aí aos amigos do canal mais uma vez. Tenham um bom dia, uma boa tarde. O assunto é muito longo, se a gente for conversar com as ideias, com as trocas de ideias, com amigos e parceiros desse segmento, o vídeo se torna muito longo e fica cansativo. Mas é isso aí, amigos. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. Um abraço a todos. Deus continue nos abençoando, como tem nos abençoado. E vamos seguindo, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.